Olá pessoal, eu sou Sandro Lucena, de Língua Portuguesa. Vamos trabalhar as questões da FGV sobre sintaxe, as funções sintáticas. Primeiro, vamos lembrar quais são as funções sintáticas, né? E como elas se organizam. Ao todo, serão 10 funções sintáticas, organizadas em 4 grupos. O primeiro grupo é o chamado grupo dos termos essenciais. E neste grupo ficarão 3 funções: o sujeito, o predicado e, dentro do predicado, a função do predicativo. Depois que você separa sujeito e predicado, você pode começar a desmembrar a estrutura desse sujeito ou desse predicado. E aí você vai encontrar as funções que vão formar o segundo grupo, o grupo dos termos integrantes. Então observa que os termos integrantes são divisões dos termos essenciais. E aqui eu tenho mais 3 funções. O complemento verbal, que nada mais é do que o objeto. Objeto direto ou objeto indireto, não importa. Todo objeto é complemento de verbo. O complemento nominal. E a terceira função, a função do agente da passiva. Você pode continuar desmembrando o sujeito e o predicado, que são as duas maiores funções, né, em uma oração. E aí você vai encontrar as funções que vão compor o terceiro grupo. O grupo dos termos acessórios. E neste grupo também existem 3 funções. A função do adjunto adnominal, a função do adjunto adverbial e a função do aposto. Bem, eu já tenho aqui 9 funções, né? Eu falei que seriam 10 funções e em 4 grupos. Portanto, falta um grupo e uma função. É a função do vocativo. Essa é a 10ª função. E essa função ficou isolada, né, no último grupo. E por que ficou isolada? Há um motivo. A ideia é a seguinte: esquece o vocativo. Tudo que eu tenho aqui, de uma forma ou de outra, está integrando, vai integrar o sujeito ou o predicado. Então tudo que está aqui é divisão do sujeito ou do predicado. O vocativo é a única função sintática que não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. É uma função sintática totalmente à parte. Por isso, ela fica isolada nesse último grupo.
Portanto, cuidado com afirmações, né, do tipo: em qualquer oração, quando você retira o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Não é verdade. Em qualquer oração, não. Porque se houver o vocativo, quando você retirar o sujeito, vão sobrar o predicado e o vocativo. Então, vocativo sempre à parte. E agora vamos trabalhar, né, com as questões que vão estudar as funções sintáticas. Então vamos à primeira questão. Considerando os seguintes segmentos do texto: redução da maioria penal e inclusão de jovens, a afirmação correta sobre o papel dos termos sublinhados. Então, a questão fala em termos sublinhados, né? Da maioria penal e de jovens. Bem, vamos trabalhar aqui com a ideia de agente e paciente. Isso é semântica. Em redução da maioridade penal, a maioridade penal, ela vai reduzir ou ela vai ser reduzida? Ela vai ser reduzida. Portanto, isso aqui, semanticamente, me dá a ideia de paciente em relação à redução. A inclusão de jovens, os jovens vão incluir ou serão incluídos? Serão incluídos. Então, de jovens, nesse momento, me dá a ideia de paciente em relação ao substantivo inclusão. Bem, aí eu vou marcar agora o que tem a ver com esse processo. Quando eu falo em agente e paciente, eu falo em semântica, sentido, significado. Agora vamos fazer um paralelo entre semântica e sintaxe. A ideia do agente vai ficar para o adjunto adnominal. A ideia de paciente fica para o complemento nominal. Portanto, se os dois termos com preposição me trazem a ideia de paciente, significa que lá na sintaxe eles serão complementos nominais. Então a letra D é a sua resposta. Os dois termos exercem a função sintática, sintaxe, de complementos nominais. Vamos fazer um outro exemplo trabalhando, né, esse processo de agente e paciente. A descoberta do cientista foi importante. A descoberta da vacina foi importante. E aí, vamos destacar o segmento do cientista, da vacina. São termos com preposição, isso é importante, e que estão relacionados a um substantivo abstrato, descoberta. Bem, eu quero saber agora se o termo com preposição
é o adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, você pode trabalhar, semanticamente falando, com as ideias de agente e paciente. Então, observa. A descoberta do cientista. O cientista é o agente. Ele descobriu. Então, aqui eu tenho a ideia do agente. A ideia do agente cabe ao adjunto adnominal. Um outro caminho possível. A descoberta do cientista. Ele descobriu. É dele. Posse. A ideia de posse também fica para o adjunto adnominal. A descoberta da vacina foi importante. A vacina não é o agente da descoberta. Ela não descobriu coisa alguma. Ela foi descoberta por alguém. Portanto, este termo com preposição me dá a ideia de paciente. A ideia de paciente fica para o complemento nominal. E a FGV trabalha muito com essa questão semântica de agente e paciente. Isso é semântica. Na sintaxe seria o adjunto adnominal e o complemento nominal. Então vamos à próxima questão. A segunda questão. O termo sublinhado abaixo que exerce a função de adjunto do termo anterior. Bem, letra A eu tenho compra do medicamento. O medicamento, ele comprou ou foi comprado? Foi comprado. Então aqui, ó, eu tenho a ideia de paciente. Se é paciente, não é adjunto, é complemento nominal. Vou pular B, que é a resposta. Letra C. Fabricante dos genéricos, né, dos remédios genéricos. Os remédios vão fabricar ou foram fabricados? Foram fabricados. Então aqui, ó, ideia de paciente. Atenção, porque estamos trabalhando com o elemento preposicionado. É ele que vai me dar a ideia de agente ou paciente em relação ao termo anterior. Descoberta de novos medicamentos. Os medicamentos não descobriram coisa alguma. Eles foram descobertos. Ideia de paciente. Marketing de seus produtos. Marketing é propaganda, né? Os produtos fizeram propaganda? Foram agente? Não. Eles foram pacientes da propaganda, né? Eles foram alvo da propaganda. Então, de novo, a ideia de paciente. Então, observa que tudo isso aqui me dá a ideia de paciente. Portanto, na sintaxe, é o complemento nominal. Em preço do medicamento, você pode usar posse, se você quiser, é o preço dele, ideia de posse, seria o adjunto, ou a gramática vai dizer aqui, porque aqui eu não consigo trabalhar com a ideia do agente, não fica assim tão clara a ideia do agente, né? O que a gramática diz aqui é que esse elemento com preposição me dá a ideia de especificação. Está especificando, é o preço de quê? Do medicamento. A dica, né, que eu deixo para você é que trabalhar com especificação também é muito sutil. Insiste na ideia do agente, paciente ou posse. Agora, nesse momento aqui, por mais que na prova eu não perceba a ideia de posse, eu não perceba a ideia de agente, mas você vai por eliminação.
Em 4 opções, ficou clara a ideia do paciente. Bem, a B é diferente. Você marca a diferente. Então, essa é a resposta. Próxima questão. Procuramos construir caminhos para alcançar esse propósito. A forma adequada de transformação da oração reduzida sublinhada em oração desenvolvida. Tá, primeiro, né? Que ideia é essa? Que conceito é esse de oração reduzida? A oração, ela vai estar reduzida sempre que o verbo estiver em uma forma nominal. E aqui eu tenho a forma do infinitivo, a forma do gerúndio, a forma do particípio. Então, sempre que o verbo da oração estiver em uma forma nominal, você vai dizer que a oração está reduzida. É uma classificação, tá? Então aqui, ó, para alcançar esse propósito, olha aqui o infinitivo do verbo, alcançar. Eu vou dizer então que esta é uma oração reduzida de infinitivo. Poderia ser alcançando, que é o gerúndio, ou alcançado, que é o particípio. Ah, e há mais um detalhe. Para que a oração esteja realmente reduzida, essa forma nominal, ela não pode formar locução. Ou seja, ela não pode aparecer acompanhada acompanhada de outro verbo. Estou estudando para a prova. Observa. Estudando é gerúndio, certo? Só que eu não vou dizer que esta oração está reduzida de gerúndio, apesar, né, de encontrar aqui um gerúndio. E por que não está reduzida? Porque nesse contexto o gerúndio está formando uma locução. Olha aqui a locução verbal. Estou estudando. Então, se formar locução, não estará mais reduzida essa oração. Tem que ser só o gerúndio, só o particípio ou só o infinitivo, sem agrupar com outro verbo. Certo? Então vamos lá. Isso aqui foi para entender o que é oração reduzida, mas a questão é sobre outra coisa. Você vai desenvolver a oração reduzida. O que é desenvolver a oração reduzida? Você vai pegar esse verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio e você vai flexionar esse verbo. O que é flexionar? Colocar o verbo no presente, no passado, no futuro, do modo indicativo, do modo subjuntivo. Isso é flexionar, é conjugar o verbo, né? E aí vem o pulo do gato, aí vem a malícia. O que a banca não vai dizer, o que a questão não vai dizer para você. Quando você for flexionar esse verbo, ele vem em um contexto, certo? Quando eu flexionar esse verbo, ele tem que estar harmonizado com o tempo verbal do outro verbo que apareceu nesse mesmo contexto. Como assim? Vou apagar as anotações. Olha aqui, ó. O contexto é: procuramos construir caminhos para alcançar esse propósito. Aqui está a oração reduzida, de infinitivo, e eu vou desenvolver. Então eu vou conjugar esse verbo. Mas espera aí, eu vou conjugar em que tempo? Presente, passado, futuro, né? Como eu vou saber? Você vai observar o contexto. Procuramos construir. Olha aqui, ó, construir é infinitivo. Então não me diz muito. Isso aqui, essa oração não está reduzida de infinitivo, porque ele está formando locução verbal, ó. Procuramos construir. Ela não está reduzida.
Tá, o que me interessa é este verbo aqui, ó. Procuramos. Procuramos é presente do indicativo. Eu procuro, ele procura, nós procuramos. Ah, por acaso, procuramos também poderia ser passado, né? Ontem eu procurei, ontem nós procuramos. Tudo bem? Poderia ser presente ou passado. Para desfazer essa dúvida, você volta ao texto, que não apareceu aqui. Voltando ao texto, você iria perceber que esse procuramos não é passado, é presente, tá? Então aqui está no presente do modo indicativo. Significa o seguinte, quando você pegar esse outro verbo, que está no infinitivo, e for conjugar esse outro verbo, ele tem que se harmonizar com o contexto. Se eu tenho presente aqui, este aqui também vai ficar no presente. Pode até mudar o modo indicativo, modo subjuntivo, isso é possível. Agora, o tempo tem que estar em harmonia. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, para o alcance desse propósito. Observa que o alcance, isso aqui é substantivo. Olha aqui o artigo. Então, nem há verbo na letra A. Então, a letra A, nem para chute. Não é oração. Letra B, para que alcançássemos. Alcançássemos é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É passado, imperfeito. Não serve. Eu quero o presente. Para alcançarmos esse propósito, alcançarmos ainda é o infinitivo. Esse aqui flexionado, mas é infinitivo. Se está no infinitivo, ela continua reduzida. Então não serve. Para que alcancemos esse propósito, alcancemos presente do subjuntivo. Para que eu alcance, para que tu alcances, para que nós alcancemos. Esse aqui é o presente do indicativo. Aqui é o presente do subjuntivo. Presente e presente. É a sua resposta. Letra E. Para que esse propósito fosse alcançado. Passado, pretérito. Então a letra D de dado é a sua resposta. Você tem, lembrando que quando você fizer, né, o desenvolvimento, você tem que pegar essa oração e encaixar aqui, né? Então, procuramos construir caminhos para que alcancemos esse propósito. E aí eu tenho um equilíbrio dos tempos verbais, uma harmonização dos tempos verbais. Próxima questão. Então, quarta questão. Como se vê, não faltam razões para o debate do tema. Substituindo o termo sublinhado por uma oração desenvolvida, a forma correta e adequada seria, então, oração desenvolvida. Você vai colocar um verbo conjugado, né, flexionado, no presente, no passado, no futuro. O contexto que vai dizer qual será o melhor tempo verbal. Bem, vamos lá. Como se vê? Isso aqui é o contexto, né? Como se vê, não faltam razões para o debate do tema. Olha aqui o verbo. Presente. Então, quando você for criar uma oração, porque isso aqui não é uma oração, né? Eu não tenho um verbo aqui. Vou colocar um verbo. Vou conjugar esse verbo. Mas para harmonizar com o contexto, o verbo que vai ser colocado aqui tem que estar também no presente. Bem, letra A, para que se debatesse o tema. Isso aqui é passado. Não serve. Para se debater o tema. Debater é o infinitivo. Isso aqui, ó, oração reduzida de infinitivo. Mas a questão pede oração desenvolvida.
desenvolvida não pode ter esse verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Para que se debata o tema? Se debata. Isso aí é presente do subjuntivo, né? Como é que você conjuga o verbo no presente do subjuntivo? Que eu debata, que tu debatas, que ele debata. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Sua resposta. Para debater-se o tema, debater, infinitivo. Essa oração está reduzida de infinitivo, mas a banca pede uma oração desenvolvida. Para que o tema fosse debatido, isso é passado, é pretérito, e eu busco o presente. Então, letra C é a resposta. Próxima questão. Cada um de nós coopera para a manutenção de uma mínima harmonia. Se modificarmos o substantivo sublinhado para uma forma desenvolvida de oração, então é a mesma ideia, né? Forma desenvolvida. Vou colocar um verbo e vou conjugar esse verbo, né? Tá. A forma adequada será. Então pega o contexto e observa o verbo que aparece no contexto. Coopera. Mais uma vez, é presente. Então já sabe que o verbo que eu vou colocar aqui tem que estar flexionado no presente. Para manter-se, infinitivo. Isso aqui é uma oração reduzida. Ela não quer reduzida, né? Ela quer uma forma desenvolvida. Para que se mantenha, presente do subjuntivo. Que eu mantenha, que tu mantenhas, que ele mantenha. Presente aqui, presente aqui. Sua resposta. Mantivesse é passado. Para que se mantesse. Manter-se não existe. A letra D nem para chute. Cuidado com isso, hein? Isso aqui é uma aberração. Para que se mantinha. Mantinha, passado. Letra B é a sua resposta.